Na aula de hoje a gente vai aprender sobre esses dois verbos, o may e o might. Esses verbos eles trazem a ideia de probabilidade, algo que pode acontecer. A diferença entre eles é que existe indícios de que aquilo vai acontecer, que é o caso do may, e o outro é realmente a probabilidade geral, que é o might. A gente vai ver aqui um exercício que tem no livro mesmo, e aí como é que a gente pode resolver. Na página 141 tem a questão de número 2 e algumas frases, e a gente vai avaliar o que o may e o might significam nesses contextos. A primeira frase é, It might rain later. Tá falando aqui, do rain. Rain é chover. Ele fala que pode chover depois. Nesse caso aqui, dessa frase, ele traz uma possibilidade, né? Que pode chover mais tarde. Vai ser, então, a primeira opção, It will certainly rain later. Ou a segunda opção, there is a possibility that it will rain later. A primeira falei que existe uma coisa certa, né? Que certamente, com certeza, vai chover depois, vai chover mais tarde. E a segunda opção fala que existe a possibilidade de que vai chover. Qual das duas vai se encaixar mais? O might, ele fala de possibilidades. Então, a gente vai colocar aí, a segunda. Não é nada certo de que aconteça. Pode acontecer, pode não. Quando tiver essa ideia, utiliza aí o might. Então, ficou na segunda opção. A letra B diz, Because of climate change, we may have more floods in some parts of the world and other regions might suffer through. Nesse caso aqui, ele fala da climate change, né? Que vocês lembram lá que é a mudança climática. Ele diz que por conta disso, por causa disso, né? Provavelmente, nós devemos sofrer, né? De algumas enchentes, algumas regiões do mundo. Nesse caso aqui, por que foi utilizado may e não might, se é questão de possibilidade? Porque existe indício de que isso vai acontecer, né? Não é uma probabilidade 100% remota. Pode acontecer. Existem indícios, né, de que essa probabilidade é real. Então, por isso que eu utilizei o may. Agora, se fosse assim, só de cabeça vou chutar aqui que pode acontecer, aí eu estaria utilizando o might. E aí, tanto é que no segundo... nesse segundo momento é utilizado might, porque nessa segunda frase... Ainda da letra B aí no final, né? Other regions might suffer drought. Aqui já fala de algo que remotamente pode acontecer. Pode sim, pode não, né? Não existem indícios muito certos disso. Mas aí no final a letra B questiona, né? Se a primeira opção, it is possible that this will happen, ou a parte B, né? It will definitely won't happen. Então a primeira está dizendo, existe uma possibilidade de que isso aconteça ou definitivamente vai acontecer? Aí no caso vai ser a primeira, né? Porque o may e o might trazem ideia de possibilidade, algo que é possível acontecer. E não de que algo definitivamente vai ou não acontecer. É possível, né? Então, possible. A primeira opçãozinha aqui. A letra C já diz I might talk about how we can reduce our carbon footprint. Aqui já tem o may, né? Eu posso falar, eu provavelmente vou falar sobre a redução de carbono. Então, provavelmente a pessoa que disse essa frase, ela já tem uma ideia, né? Eu tô achando que vou falar. Já tem conteúdo, existe a probabilidade um pouco real de que isso aconteça. Aí a letra C fala aí, essas duas opções. I will definitely talk about that in my essay. Ou a segunda, né? I will probably talk about that in my essay. A segunda, a primeira opção fala definitely, definitivamente tenho certeza de que isso vai acontecer. Aí não dá, né? Porque o may e o might trazem ideia de possibilidade, probabilidade. Então a segunda opção se encaixa melhor, né? I will provavelmente, conversar sobre isso no meu ensaio, né? No trabalho. Entendido? May e might para possibilidades. Quando existe uma possibilidade real, você, por exemplo, está vendo que está escurecendo. Provável que vai chover. Por quê? Você está vendo uma dica, né? Mas se sua mãe fala assim, leva essa sombrinha aqui que vai chover. Pode chover, né? Aí seria um might, porque é uma probabilidade que pode ou não acontecer, né? Não tem muita certeza e nem indícios disso. Ok? Essa era o assunto dessa semana. Thanks e see ya!